Boa noite, vamos começar agora a nossa aula de hoje, princípios de eletricidade e magnetismo. E hoje a gente vai entrar um pouco, se aprofundar mais um pouco na resolução de circuitos elétricos. Hoje nós vamos falar sobre as leis de Kirchhoff. Kirchhoff é esse rapaz, Gustav Robert Kirchhoff, nascido em 1824 e foi em 1887. Filósofo alemão, estudante na Universidade de Königsberg, nascimento dia 12 de março de 1824 e faleceu dia 17 de outubro de 1887 em Berlim. O que acontece? As leis de Kirchhoff, elas foram criadas porque quando nós temos um circuito simples, que nós conseguimos encontrar a resistência equivalente, e com a resistência equivalente a gente consegue calcular a corrente que circula pelo circuito, a gente vai resolver ele dessa forma. Resolvendo quem está em série, quem está em paralelo, e a gente vai tratando até encontrar tensão, corrente e resistência, né? A resistência a gente vai efetuar a resistência equivalente, a corrente a gente vai calcular pela lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm, V igual a RI, né? Sem levar em consideração a bitola do cabo, porque já entra a segunda lei de Ohm, mas Kirchhoff veio para poder resolver circuitos que a gente não conseguiria resolver pelo simples método da resistência equivalente. Vocês vão verificar um pouco mais à frente e a gente vai passar a entender. Então, a primeira lei de Kirchhoff é chamada lei dos nós. Se aplica aos pontos do circuito onde a corrente elétrica se divide. Como assim ela se divide? Vamos mais à frente, a gente começa a mostrar e a gente vai começar a enxergar dessa forma, de hoje em diante. Ou seja, nos pontos de conexão entre 3 ou mais condutores. Então, já tem uma luz aí do que seria um nó. Um nó seria um ponto de conexão que une 3 ou mais condutores. Então, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu volto já aqui, pronto. Essa imagem é um nó. Eu tenho nesse ponto aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nesse ponto aqui é o nó. E eu tenho aqui correntes saindo, ó, o sentido da corrente aqui, e correntes entrando, que é esse sentido aqui, que dá para a gente enxergar pela questão da seta que a gente está tratando aqui, que é essa seta daqui, ó. Bacana? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui para não misturar as ideias, vamos voltar para poder a gente ver. Então, a lei dos nós, também chamada de primeira lei de Kirchhoff, indica que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Esta lei é a consequência da conservação da carga elétrica. Soma algébrica das cargas existentes de um sistema fechado que permanece constante. Então, vamos lá. Ele disse que a lei dos nós é a soma da corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. Então, eu mostrei a vocês aqui, onde está o nó, é aqui. E nós temos 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Dessas 4 correntes, qual é a corrente que está entrando no nó? A 1 e a 2. A 1 e a 2. Ok, então vamos lá. Corrente 1, corrente 2. Aí ele coloca assim, a soma das correntes, aqui, vamos voltar aqui, ele diz aqui, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, vamos para lá. A soma das correntes que entram, está aqui, as correntes que entram, é igual à soma das correntes que saem. Quem são as que saem? 3 e 4. Então, e 3 e 4. Isso para esse nó, que nós temos 4 correntes. 4 ramos, cada um com a sua corrente. Se eu tiver um com 6, 8, eu vou analisar quem é que está entrando, quem é que está saindo, e vou fazer a soma. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Vamos lá para o texto que eu coloquei aqui, para poder a gente identificar. A gente vai voltar muito nisso aí, a gente vai estar tratando disso aí
o tempo todo. Então, considerando que as correntes I1 e I2 estão chegando no nó, e as correntes I3 e I4 estão saindo do nó, nós temos que I1 mais I2 é igual a I3 mais I4. Vamos lá. Em um circuito, o número de vezes que devemos aplicar a lei dos nós é igual ao número de nós do circuito menos 1. Por exemplo, se no circuito existir 4 nós, devemos usar a lei 3 vezes. 4 menos 1 igual a 3. Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou exemplificar logo essa questão da lei dos nós. Digamos que eu tenha... Aqui, deixa eu botar aqui. Um circuito elétrico. Deixa eu fazer mais retinho aqui. Que é a mesa aqui que está... Deixa eu ver aqui, vamos lá. Aqui. Digamos que eu tenha um circuito elétrico, onde eu tenha aqui... Aqui, eu vou ter aqui 2 nós. O nó é o ponto de encontro de 3 ou mais ramos elétricos. Então, eu tenho um nó aqui e tenho um nó aqui. 2 nós. Vou chamar de nó A, vou chamar de nó B. Então, o que acontece? Eu vou dizer que aqui é o positivo da fonte, uma fonte de 12 volts. Eu vou dizer que tem uma corrente circulando aqui, que é a corrente I1, e ela chega em determinado ponto, que ela tem o percurso dela fazendo I1. Quando ela atinge esse ponto do nó, ela vai se dividir. Então, vai descer uma corrente que eu vou chamar de I2, e vai outra corrente I3 passar para cá, de forma que pela lei dos nós, eu sei que I1, que é a soma da corrente que entra, só entra 1, é igual à soma das correntes que saem, que seria I2 mais I3. Concordam comigo até aí? Sim ou não? Sim. Professor, tem gente esperando ainda para entrar. Tem? Deixa eu ir lá. Aqui para mim não tem, não. Vocês conseguem visualizar alguém aí, não? Querem entrar? Vamos lá. Então, o que acontece? Digamos que eu tenha corrente 1 igual, vou botar aqui a 5 amperes. Isso é um exemplo, tá? Vou botar assim, corrente 2 igual a 3 amperes. Corrente 3. Qual é o valor da corrente 3? A gente olhando aí. Qual é o valor que vocês acham que a corrente 3 seria? Que se eu sei que isso aqui é verdadeiro. 2 amperes. 2 amperes. Então, o que acontece? Eu tenho a corrente 1 é igual ao I2 mais I3, de acordo com a lei dos nós aqui no nó A. Então, corrente 1 vai ser igual a 5. Então, a corrente 2 vai ser 3. Então, a corrente 3 vai ser 2 amperes. Correto. Então, eu vou analisar agora o nó B. Isso aqui foi a análise do nó A. Eu vou analisar o nó B. Na hora que eu estou analisando o nó B, eu vou ver o seguinte, ó. A corrente 3 está percorrendo esse circuito nesse sentido. Aqui é I3. Ela vai fazer essa curva aqui, I3 aqui também. E ela vem para cá chegando no nó, I3. Então, observe que é o percurso do ramo que ela faz. I2 saiu desse nó, percorre esse ramo. Aqui eu tenho I2 também. Na hora que eu tenho I2, ele entrou aqui também nesse nó. E aqui ele vai sair 1. E ele vai... Quem é a corrente que sai? Vai ser justamente o meu I1. Por quê? O que acontece? Uma I1. O que acontece? Vamos lá. Observe que I1 vai percorrer o circuito nesse sentido. I1, ele já está aqui, ó. I1. Então, vamos analisar o nó B. Na hora que eu analiso o nó B, eu vou ver que, de acordo com Kirchhoff, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então,
Quem é que está entrando? I2 mais I3, que vai ser igual a o I1. Só que vamos observar aqui o seguinte. Se eu sei que I2 é 3 amperes, mais I3 é 2 amperes, que é igual a I1, então I1 é igual a 5 amperes. O que é que eu estou querendo mostrar com isso? Quando eu disse aqui que eu deveria executar a lei dos nós, o número de nós do circuito menos 1, é porque quando eu fecho, elas vão se repetir. Observe que essa daqui é igual a essa. Eu estou dizendo aqui em cima, 5 é igual a 3 mais 2. E aqui eu estou dizendo 3 mais 2 igual a 5. Quer dizer, se eu fizer a mesma quantidade de vezes, eu vou encontrar equações repetidas, que não vão adiantar de nada. Então, seria um trabalho desnecessário que eu estaria fazendo. Então, assim, na hora que a gente tem um circuito, a lei dos nós vai ser executada, o número de nós menos 1. Vamos para frente. Lei das malhas. A lei das malhas é uma consequência, essa é a segunda lei de Kirchhoff, é a lei das malhas. É uma consequência da conservação da energia. Ela indica que quando percorremos uma malha de um dado sentido, a soma algébrica das diferenças de potencial, DDP, é igual a zero. Na hora que eu estou estudando os nós, eu estou tratando com correntes. Observe que o que eu estou falando aqui é só corrente. Corrente 1, corrente 2, corrente 3 e tal circuito. Eu nem avaliei resistência, nem avaliei tensão. Só discuti correntes. Agora aqui, quando eu estou falando da lei das malhas, eu vou tratar de tensão. Tensão, quando eu digo tensão, vem a primeira lei de Ohm, que já coloca que tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então, no circuito agora, quando eu estou analisando uma malha fechada, se eu voltar para aquela questão que a gente estava fazendo aqui agora, para esse exercíciozinho, eu vou ter duas malhas. Essa malha aqui, ó. Essa daqui. E essa daqui, ó. E esse daqui, ó, é uma interseção das duas malhas. Ele vai estar presente tanto na malha A, quanto ele vai estar presente na malha B. Tanto na malha A, quanto na malha B. Aí, o que acontece? Eu vou avaliar as tensões envolvidas em cada malha do circuito. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Ele mostrou aqui. Para aplicar a lei das malhas, devemos convencionar. Quando ele fala convencionar, você é quem vai atribuir um sentido ao qual você vai percorrer a análise do circuito. Isso interfere em alguma coisa, professor? Interfere. Na hora que você convencionou qual é o sentido que você vai percorrer o circuito, você vai obter valores para determinadas correntes do circuito. Em algum momento, a corrente vai aparecer com o valor negativo. O que é que isso quer dizer? Que na hora que você atribuiu o sentido, tanto do giro da malha quanto da corrente, o sentido da corrente que você atribuiu estava errado. Mas a questão vai estar errada? Não. O sentido que você atribuiu é que está errado. A pergunta vai ser: qual é a intensidade da corrente? A intensidade, ela vai dar um valor vetorial positivo. Ou seja, ele é um modular. A intensidade da corrente é em módulo. O sentido da corrente é que eu vou dizer se ele é horário, anti-horário, se ele é vertical, se ele é horizontal, como é que ele vai ser. Então, assim, mas o sentido, o sinal que vai aparecer não implica no valor numérico. Ele só é um posicionamento gráfico. Se eu coloquei o sentido verdadeiro ou se eu coloquei um sentido errado. A gente vai chegar nessa questão. Vamos lá. Então, para aplicar a lei das malhas, devemos convencionar um sentido ao qual iremos percorrer o circuito. A tensão poderá ser positiva ou negativa de acordo com o sentido que arbitrarmos para a corrente percorrer o circuito. Vamos considerar que o valor DDP de um resistor é dado por V ou por R vezes I.
sendo positivo se o sentido da corrente for o mesmo do percurso e negativo se for em sentido contrário. Isso a gente vai explicar um pouco melhor quando chegar a hora da prática, aí a gente vai conseguir esclarecer mais. Eu vou repetir aqui o parágrafo, porque ele é um pouco meio complicado até de entrar as ideias, assim, a princípio, mas dá para a gente organizar. Vamos considerar que o valor da DDP, quando ele fala de DDP, ele fala de tensão, diferença de potencial, em um resistor é dado por R vezes I. A gente já falou sobre isso aqui em cima, né, quando eu estava falando sobre a primeira lei de Ohm. Mas vamos lá. Sendo positivo, se o sentido da corrente for igual ao sentido do percurso. Se o sentido da corrente for igual ao sentido do percurso. E negativo, se for no sentido contrário. Então, considere a malha abaixo. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma malha. Observa aqui agora que eu tenho a presença de uma segunda fonte. Tenho a primeira e tenho a segunda fonte. Essa é a primeira fonte, essa é a segunda fonte. Quando eu pergunto, vamos lá, qual é a corrente que circula por um determinado circuito? Vamos lá, se eu tiver um circuito assim, vou botar ele aqui, um circuito simples. Vamos lá aqui. Tenho aqui prontinho. R1, R2, R3, R4 e R5. Botar aqui uma tensão positiva, negativa de 6 volts. Beleza. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse circuito aqui, nesse formato, se eu perguntar assim, calcule a corrente. A corrente. Na hora que eu tenho calcule a corrente, eu vou primeiro colocar isso aqui em série, acho um valor, depois eu faço o resultado dele com esse daqui em paralelo, acho um valor. Na hora que eu encontrar esse valor, eu vou ficar com os três em série. Executo a série, acho o valor do resistor equivalente. Vamos lá, resistor equivalente, igual a X, um valor qualquer. Então, agora eu sei que V é igual a R vezes I. Eu tenho, o meu V é 6 volts, está aqui, 6 volts. O R vai ser o valor que eu encontrar X, multiplicado pela corrente. Eu consigo encontrar qual é a corrente que circula pelo circuito. Mas, nesse caso agora, eu tenho uma segunda fonte. Então, quando eu tenho essa segunda fonte, eu não consigo mais resolver nesse formato de que eu estava fazendo. Calculando o resistor equivalente, calculando as coisas, eu não consigo mais. A pergunta que eu vou fazer vai ser a mesma. Calcule a corrente que circula pelo ramo tal. Então, a gente vai ter que avaliar de acordo com as atribuições que a gente vai fazer para poder a gente trabalhar ela e encontrar. Mas, professor, que atribuições? Vamos lá. Você vai pegar um circuito elétrico, um circuito vai estar aqui, vamos botar ele aqui. Aqui. Botei ele aqui assim também. Observa que agora eu estou colocando, ao invés de resistor, no meio, eu estou colocando uma fonte. Posso ter mais de duas fontes? Pode. Deixa eu botar ela aqui. Vou botar uma fonte aqui. Pronto. Aqui vai ser o positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pode ser invertido? Pode. Deixa eu botar ele aqui. Invertido, que vai ficar mais fácil para a gente ver. Positivo e negativo. Vou botar uma resistênciazinha aqui. Vou botar outra resistênciazinha aqui. Beleza. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui, vou botar aqui V1. Vou botar V2, porque estamos trabalhando com tensão. Vou botar V3 aqui. Pronto. Então, eu vou pegar o circuito assim. Aqui vai ser R1, R2, R3, R4
R5, R6 e R7. Eu vou encontrar o circuito desse jeito. Aí o que acontece? Eu vou determinar se a corrente circula nesse sentido ou se a corrente circula nesse sentido. Sou eu quem vou atribuir. Quando ele fala aqui, a tensão poderá ser positiva no sentido que arbitrarmos. Então, quer dizer que você, na hora de resolver o circuito, você vai poder arbitrar, você vai botar a corrente do jeito que você quiser. Ela entrando, ela saindo. Aqui eu tenho 2 nós. Aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho outro nó. Eu posso dizer que a corrente 1 circula nesse sentido, como eu posso dizer que a corrente 1 circula nesse sentido. E na hora que eu for resolver, eu vou encontrar se o I1 vai ser positivo ou negativo, e dependendo se ele for positivo ou negativo, eu vou saber se eu atribuir certo ou se eu atribuir errado. Então, outra coisa, na hora que eu vou analisar, digamos que eu coloquei que o I1 é nesse sentido, I1, ele vem para cá, ele circula nesse sentido aqui, deixa eu botar I1 aqui. Quando chega aqui, eu vou botar o I2 para cima agora. I2, e vou botar o I3 entrando. Posso ser? Não, porque senão vai chegar às 3 aqui. Então, o I3 vai ser saindo. Vamos lá. I3 saindo. Já botei o I2 entrando. Então, eu sei que o I3 ó, vai percorrer esse trajeto. Na hora, o I3 vai entrar aqui. I3. Na hora que ele entra, o I1 sai, porque ele já estava saindo. E o I2 que está subindo aqui também, ele sai. I2. Então, eu vou atribuir o nível de correntes que estão chegando. A outra coisa que eu vou atribuir é porque é o seguinte, pela segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, ele diz o seguinte, vamos considerar que o valor da tensão em um resistor é dado por R vezes I. Ok. Sendo positivo se o sentido da corrente for o mesmo sentido do percurso, e negativo se for em sentido contrário. Então, vamos lá. Eu vou agora atribuir um sentido para eu poder analisar. A segunda lei de Kirchhoff diz que a soma das tensões é igual a zero. A tensão que passa pelos componentes. Então, eu vou ter aqui, eu vou ter aqui, eu vou ter aqui, eu vou ter aqui, eu vou ter aqui e eu vou ter aqui. Vou analisar cada um deles. Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu... Pronto, vamos lá. O que é que acontece? Vamos começar desse ponto, da tensão. Então, na tensão, eu já sei que a tensão dele vai ser V, normal. Mais, vou botar V1, né? Que é o primeiro V1. Mais, porque é mais, ele entra V1 negativo, porque ele faz o seguinte, ó. Eu vou atribuir o meu giro para esse sentido. E vou atribuir o sentido da malha 2 para esse sentido. Está correto até agora ou vocês estão com dúvida em alguma coisa? O que é que vocês estão achando aí? Oi? Tranquilo, professor. Está tranquilo? Vamos seguir. Então, o que acontece? Eu atribuí o sentido das correntes e agora atribuí o sentido do giro de análise. Eu vou analisar essa malha. Vou chamar aqui malha A, vou chamar aqui de malha B. Então, vamos lá. Vou começar por esse trecho aqui, pelo V1. Ó, na hora que ele dá o giro aqui, ó, ele entra pelo V, pelo sinal negativo, que é o pequenininho que está aqui embaixo. Então, ele entra pelo sinal negativo. Então, vai ser menos V1. Aí ele continua. Quando ele continua, ele chega aqui. Então, qual é a tensão que chega aqui? Vai ser mais. Aí, é mais ou é menos? Observa só, o sentido da corrente é nesse sentido e o sentido do giro é no mesmo sentido. Então, positivo. Aí, agora vem. Qual é a tensão que passa nesse resistor? A tensão vai ser R1 e 1. Mas, professor, eu não entendi não. Por quê? R1, V1. Porque tensão é igual a R vezes I. Quem é que está nesse trecho aqui? O R vai ser resistência 1. E a corrente? A corrente vai ser I1. Então, V aqui vai ser igual
a R1 e 1. Chegou nesse trecho aqui. Esse trecho aqui, na hora do giro, ele entra como positivo. Então, mais. Aqui é o V2. Então, mais V2. Porque ele já é tensão. Ele não tem resistência. Eu não posso colocar ele como resistência porque ele já é uma tensão. Então, aí eu chego aqui, nesse daqui de baixo. Esse é o R4. Mais ou menos. O giro da corrente é para baixo. Esse aqui é para cima, a corrente dele é para cima. E o giro é para baixo. Então, sentido contrário. Sentido contrário, negativo. Aí nós vamos ter a tensão que passa por aqui vai ser R4 multiplicado por I2. Que é ela que sobe aqui, ó. I2 que sobe aqui. I2 que chega aqui. Então, já analisei esses dois. Aí eu venho para esse daqui. Aí agora eu vou ter que o sentido da corrente é para cá. E o sentido do giro também é, então, positivo. Então, vai ser R, que vai ser o R6, multiplicado pelo I1. Vocês estão entendendo ou não? Tá tranquilo? Senhores? Vamos lá. O próximo passo seria aqui em R3. R3 vai ser positivo também. R3 vezes... Aí ele chega aqui, I1. I1. Aí eu chego nesse trecho aqui. Só que esse trecho eu já medi. Foi o primeiro que eu verifiquei. Então, se eu já concluir, igualo tudo a zero. E essa é a equação da malha A. Vou botar aqui a equação da malha A. Entenderam mais ou menos como é que a gente vai fazer? Sim ou não? Senhores? Sim. Sim? Então, vamos lá. Aplicando-se a lei das malhas para esse circuito, nós vamos ter a tensão de A a B, que no caso, se eu voltar aqui, um minutinho só, me dê 30 segundos aqui, que é uma ligação aqui que eu não posso deixar de atender, que é a minha mãe. Um minutinho só, rapidinho. Vamos lá, pessoal, voltei. Resolvido lá. Então, o que acontece? Eu tenho que aqui, ó, ele colocou a situação aqui como a tensão de AB, vou botar essa tensão aqui, UAB, vai ser igual a tensão de BAE, tensão de BAE, aqui vai ser tensão de EAF, o de EAF, e aqui vai ser a tensão de FA. Então, vamos analisar o que é que ele está colocando aqui. Vamos lá, eu vou apagar essa daqui para a gente poder colocar. A tensão de A a B é o R1 e 1. É esse daqui, ó. Tensão de aqui, U a B, que é a DDP de U a B. Aí ele chega aqui, tensão de B a E, passa por esse daqui, que é o R2 e 2. Cadê ele? Eu chamei de R4 aqui, não foi? É esse daqui. Ah, não, porque eu estava tratando dessa outra malha aqui. Eu estava tratando da malha de cima.
Então, vamos lá. Tratando dessa malha daqui agora, deixa eu apagar essa daqui que eu fiz, para a gente poder tratar essa daqui agora que ele está aqui. Vamos lá. Vamos lá aqui. Vamos tratar essa daqui que agora está aqui. Então, agora eu quero ouvir de vocês aí, para a gente poder tratar ela. Eu quero que vocês me digam, já que a gente já sabe como é que faz, qual é o estudo da malha que vai ser aqui. Vamos lá. Começando daqui desse ponto. Vamos começando aqui. Bora lá. Quem é que começa? Alguém se arrisca aí a começar? Vou chamar pelo nome agora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem é que está por aqui. Vou começar, vou chutar pelo primeiro. Doutor Alisson Ubiraci, está por aí? Doutor Alisson? Está me ouvindo? Doutor Alisson? Acho que ele não está me ouvindo, não. Não estou conseguindo ouvi-lo, não. Vamos lá. Dona Camila Tainá, está por aí? Camila? Cadê a Camila? Está por aí? Tô, mas eu não me arrisco, não. Deixa pro senhor. Rapaz, e aí? Alguém se arrisca a me dizer como é que começa? Eu vou começar. Eu vou começar para a gente poder ver. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui, começando daqui desse trecho. A tensão que passa aqui vai ser ela mesma. Então, é 1. Então, aqui, é 1. Que ele já chamou de é 1. Então, na hora aqui, ó, a corrente circula por aqui, nesse sentido, e dá o giro da malha. Na hora que ele dá o giro da malha, ela passa no mesmo sentido da corrente, ó. Pá, pá, ok. Quando ela entra aqui, ó, ela entra pelo lado positivo. Então, esse daqui vai ser positivo. Mais é 1. Aí ele circula aqui, ele vem com o I1 por aqui, chega aqui. Eu sei que V é igual a R vezes I. Então, nesse trecho, meu V vai ser igual. Quem é o R? R1. E quem é o I? I1. Então, eu vou botar aqui nesse trecho. O sentido da corrente é igual ao sentido da malha. Então, mais R1, I1. Vou ver aqui. Pronto. Então, o que acontece? Ele vem descendo aqui, vem acompanhando, chega aqui, ele desce. Quando ele chega aqui, eu quero avaliar agora esse trecho aqui. Então, positivo ou negativo? Vamos olhar o sentido da corrente, ó, para cima. E o sentido, esse daqui, ó, o sentido da corrente está aqui. Aqui é um nó. Aqui é a chegada do I1. Aqui vai ser a chegada do I2. Então, nesse trecho aqui, ela está no sentido subindo. Então, ele está em sentido contrário. Vai ser negativo. A tensão vai ser negativa. Aí, quando ele chega aqui, vai ser R2 vezes I2. Aqui. Chegou nesse daqui agora. Entrou na hora do giro. Ela entrou pelo lado negativo. Então, negativo. E2. E2. Chegou aqui agora. Nesse daqui, vai ser R3. Aqui ele está no sentido aqui, a corrente circulando para cá e o giro para cá. Então, positivo. Porque os dois estão no mesmo sentido. Vai ser R3 multiplicado pela corrente que é I1. I1. Aí eu chego aqui. Quando eu chego nesse trecho aqui agora, aí eu vou ter R4. Devia ter colocado ele mais para cá, né? Mas vamos lá. Será que eu consigo pegar? Acho que não. Consigo não. Vamos lá. Então vai ser R4 I1 vezes I1. Aqui nesse trecho.
Aí vai ser positivo ou negativo? Positivo, porque o sentido da corrente é o mesmo do giro. Então, positivo. E agora, esse daqui, eu já trabalhei esse? Já trabalhei. Então, agora eu igualo a zero. Igual a zero. Vamos ver se a gente conseguiu acertar. Então, aqui, a tensão de U a B, de U a AB, que no caso é U é DDP, de A a B, mais a DDP de B a E, mais a DDP de E a F, mais a DDP de F a A, é igual a zero. Agora, o que acontece? Ele disse, isso aqui é a própria definição da lei de Kirchhoff. Ele diz que a soma das tensões envolvidas na malha é igual a zero. A soma das tensões envolvidas na malha é igual a zero. Só que aí ele faz o seguinte, aqui. Para substituir os valores, nós vamos ter E1 positivo, fizemos, E1 positivo. Está aqui, onde nós estávamos aqui, E1 positivo. Aí vamos lá. Pois ao percorrer o circuito no sentido horário, entra pelo positivo. R1 e 1, positivo, pois iremos percorrer o sentido que definimos. Está aqui. O sentido que nós definimos é esse, com a setinha para cá, no sentido horário. E aqui nós vamos estar seguindo. Então, está os dois no mesmo sentido, sinal positivo, R1 e 1. Aí agora vem R2 e 2, negativo, porque a corrente está no sentido contrário. Vamos ver se lá a gente colocou R2 negativo. Olha aqui, R2 e 2 negativo. Vamos lá. O E2 negativo também, porque a corrente, quando você percorre no sentido horário, ele encontra no negativo aqui, ó. Na hora que ela chega, entra pelo negativo. Então, você pega esse sinal de negativo aqui. Aí, vamos lá. R3 e 1 positivo, pois ele percorre na mesma área, no mesmo sentido. E nós vamos ter R4 e 1 positivo também, e ele volta igual a zero. Considerando que o sinal em cada componente, devemos escrever a equação. Prontinho, está aqui ela. E1 igual E1 mais R1 e 1, menos R2 e 2, menos E2 mais R3 e 1, mais R4 e 1, igual a zero. Vamos comparar com a nossa lá. Exatamente. Eu queria esse daqui. E1 mais R1 e 1, menos R2 e 2, menos E2 mais R3 e 1, mais R4 e 1, igual a zero. Corretíssimo, como a gente queria demonstrar. Então, está aqui a equação completa dessa malha. Ao resolver o sistema, encontraremos todas as correntes que percorrem diferentes ramos do circuito. A gente vai analisar quantas malhas tiverem. Malha 1, malha 2, e a gente vai encontrar. Quando a gente botar número, vai ficar um pouco mais fácil de resolver. Mas isso aí você vai ter que ter muita atenção para não esquecer essa questão de sinais. E outra coisa que acontece de muito erro, assim, vamos dizer, é o fato da pessoa esquecer, por exemplo, vai chegar um tempo de você passar quem está no primeiro membro para o segundo membro. Matemática básica. A gente, às vezes, esquece de passar um sinal, esquece de fazer um artifício, uma coisa, então ela fica um pouco mais complicada. Mas é questão de atenção. Na hora que você interpreta a questão, ela se torna matemática básica. Correto? Vamos lá, vamos seguir. Quando encontramos valores negativos, significa que o sentido da corrente escolhida no ramo tem o sentido contrário. Vamos lá. Tem exemplo aí agora. Esse exemplo, nós temos aí, determina a intensidade das correntes em todos os ramos. Então, eu tenho aqui uma fonte de 20 volts, uma fonte de 7 volts, tenho 3 resistores, um de 1 ohm, um de 4 ohms e um de 1 ohm. Vamos lá. Então, primeiro, vamos definir um sentido arbitrário para as correntes que também o sentido que iremos seguir a malha. Então, foi atribuído aqui esse sentido aí para o circuito.
eu atribuir um sentido arbitrário para as correntes, está aqui 1, e 2, e 3. Também o sentido que iremos seguir a malha. Vamos seguir ela nesse sentido, essa malha A, e a malha B vamos seguir ela nesse sentido. Isso você vai atribuir. Existe certo e existe errado? Não. Cada um que vai responder é quem vai atribuir o sentido que se quer e o sentido da corrente que se quer colocar em cada nó. É vocês que vão escolher. Então, vamos lá. O próximo passo é escrever um sistema com as equações estabelecidas com a lei dos nós e a lei das malhas. Então, assim nós vamos ter. Vamos analisar esse daqui. Nós vamos pegar aqui é um nó, né? Aqui é outro nó, aqui. Aqui é outro nó. E nós vamos ter aqui o seguinte. Deixa eu botar esse negocinho aqui para cima. Pronto, nós vamos ter aqui o seguinte. Eu tenho o nó aqui. E tenho esse daqui de baixo. Tenho esse nó aqui A. E tenho esse nó B aqui. Correto? Então, vamos lá. Por fim, cadê o aqui? O próximo passo é escrever um sistema. Tá aqui. Então, eu tinha escrito aqui o nó A e o nó B. Eu sei que o I1 entra nesse sentido. O I2 e o I3 estão saindo. Então, vamos lá. Se você observar, vamos chamar isso aqui de nó B e esse aqui de nó A. Na hora que eu estou analisando um dos dois nós, eu vou dizer que esse daqui é o I1, porque ele percorre nesse sentido aqui, ó. Percorre nesse sentido. O I2 vem chegando no nó I2. E aqui eu tenho ele chegando também o meu I3. Então, eu teria os dois nós, só preciso avaliar um. Então, analisando o nó B, porque é o nó que já me dá uma exatidão, no caso, eu vou saber que o I1, que é esse primeiro aqui, vai ser igual ao I2 mais o I3. A corrente que chega é igual à soma das correntes que saem. I2 mais I3. Pronto. Aí agora vamos analisar a malha A. Na hora que ele dá o giro, ele entra no 20 pelo sinal positivo. Então, 20 positivo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar ele aqui e vamos avaliar a gente agora. Vamos lá. Eu tenho aqui o nó A e o nó B. Nó B. Então, vamos lá. E agora, quem se habilita para me dizer? Alguém se habilita aí para a gente poder desenrolar essa questão? Começando a analisar com a lei dos nós. Quem se habilita? Ninguém? Vamos chamar o próximo aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Doutor Cristiano, tá aí, Cristiano Braga. Se habilita comigo? Positivo. Vamos lá. Esse sentido aí, ele vai ser positivo ou negativo? Cristiano? Oi, professor. Positivo ou negativo? Qual é o ponto aí que você está falando? Esse daqui. Começando daqui. Positivo ou negativo? Para mim vai ser positivo. Ok, por quê? Porque ele está seguindo a direção da direção horária aí, não é isso? Exato, porque na hora que ele gira aqui, ele entra pelo lado positivo. Então, ele é positivo. A tensão que tem aqui já é o próprio 20. 20. Aí, dando continuidade, eu chego nesse ponto aqui, agora. Avaliando pela malha A. Esse daqui vai ser positivo ou negativo?
Pessoal, alguém aí? Negativo. Oi? Negativo por quê? Porque a corrente dele está no sentido contrário ao sentido arbitrário. Exatamente. Então, negativo. Aqui a resistência vai ser 4, porque ele já está dando aqui a resistência. E vai ser I2. I2, porque a corrente que passa aqui é a corrente I2. E ele vem para esse daqui agora. Positivo ou negativo ele? Negativo. Positivo, né, professor? É positivo ou negativo? Por que ele seria positivo? Está no mesmo sentido da circunferência aí do horário, né? Para que define se ele é positivo ou negativo, é justamente, deixa eu apagar aqui, a corrente está circulando nesse sentido, né? Então, ele está aqui, ó. A corrente. I1, não é isso? No sentido descendo aqui. E na hora do giro, ele está aqui, ó. Está no sentido, tá no mesmo sentido ou está em sentido contrário? Contrário. Então, no sentido contrário, negativo. Aí você vai avaliar, nesse caso aqui, que ele aqui vai ser R vezes I. O R aqui já é esse aqui, ó. Já é ele aqui. Ele é o R. 1. Então, 1 multiplicado pela corrente que circula. A corrente que circula aqui é I1. Então, I1. Aí chegou aqui. Aqui a gente já analisou que foi o 20, né? Que entrou pelo positivo. Então, fechou aqui, vai ser igual a 0. A gente não colocou a lei dos nós. Então, a lei do nó vai ser I1 é igual ao I2 mais o I3. Analisando pelo nó B. Porque a corrente que entra é igual à corrente que sai. Então, agora vamos analisar a malha B. Analisando a malha B, vamos começar ela daqui da fonte. Quem se habilita aí para ir comigo aqui agora? Vamos lá, na malha B. Alguma mulher se habilita para vir comigo aí, que hoje é o dia, é o último dia do mês de Outubro Rosa, né? Vamos lá. A mulher que eu estou vendo aqui agora é Camila. Camila, cadê você? Bora lá. Camila está me assistindo, Camila? Acho que a Camila deu uma saída. Vamos lá. Alguém se habilita aí para a gente poder startar aqui? Esse 7 aqui, ele vai ser positivo ou negativo? Negativo. Negativo, por quê? Positivo. É positivo. Foi mal. Positivo. Positivo, por quê? Positivo, professor. Porque ele entra Na aula, eu só não me sentido habilito. adquirido. Sentido positivo. Olha, na hora do giro, ele vem aqui, ó. Quando ele entra pelo lado positivo. Então, positivo. 7 volts já é atenção. 7 volts. Aí ele chega nesse ponto aqui agora. Positivo ou negativo ele? Positivo. Positivo. E qual é aqui agora? Qual é o elemento aqui agora representando a ele? Sempre lembrando que é R vezes I, correto? Quem é a resistência? 1. Vezes qual é a corrente? I3. I3. Perfeito. Aí circulando agora, estou nesse aqui, ó. Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Qual é a resistência? 4 Vezes I2. I2. E aí eu dou o giro, cheguei aqui eu já botei, pronto, igual a 0. Pronto, então agora nós temos um sistema de equações que a gente vai resolver ele agora para poder a gente destrinchar ele e encontrar I1, I2 e I3. Então vamos lá, vamos conferir para ver se a gente acertou o que a gente fez. Pronto. Então, I1 vai ser igual a I2 mais I3, como a gente fez. Começou com 20, positivo, porque ele entrou pelo lado positivo na hora do giro. Menos 4 I2, ok? Menos 4 I2.
Chegou aqui menos 1 e 1, aqui fechou igual a 0. E aqui ele começou do 7, 7, entrou pelo positivo, porque ele entrou pelo positivo, ficou o sinal positivo aqui, mais 1 e 3, menos 4 e 2. Ok. Então, agora, por fim, vamos resolver o sistema. Começamos a substituir I3 por I1 menos I2. Então, o que acontece? Ele pegou aqui a primeira equação, essa daqui, e fez I3 é igual a I1 menos I2. Observe aonde eu tenho I3, é aqui, ó. Aqui. Então, vamos lá. Então, ele colocou aqui, aonde tinha I3, ele colocou I1 menos I2. E substituiu toda a equação. E ele fez novamente. Resolvendo o sistema por soma, nós vamos ter. Quando ele fez aqui, que ele substituiu, ficou mais I1, caiu com menos I1. E aí 20 mais 7 ficou 27. Menos 4 e 2, menos 5 e 2, menos 9 e 2, igual a 0. Então, já encontrou a resposta aqui. E 2 vai ser igual. Observe que esse aqui está no primeiro membro, o restante passa para o segundo membro. 27 passa para o segundo membro, fica menos 27. Menos 9. Então, na hora que ele bota o 9 desce, fica dividindo. Então, menos 27 dividido por 9, dá igual a menos 3. Menos I2 igual a menos 3, multiplicado por menos 1, e 2 igual a 3 amperes. Então, para encontrar o valor de I1, aí nós temos aqui 20, que nós já encontramos, né? Agora estamos substituindo o valor de I2, isso podemos substituir e encontrar o valor de... Pegando da primeira fórmula aqui, ó. A gente encontrou o valor de I2, né? Eliminou. A gente vai agora, já que a gente já tem o valor de I2, a gente vai substituir nessa primeira aqui. Então, acha-se o valor de I1. Então, está aqui. 20 menos 4 vezes 3, menos I1, dá igual a 0. 20 menos 12, menos I1, igual a 0. 8 menos 1, menos I1, igual a 0. I1, igual a 8 amperes, porque quando o 8 passa para o segundo membro, ele fica negativo. Multiplica por menos 1, e 1 é igual a 8 amperes. Então, nós já temos o valor de 2 e o valor de I1. E agora nós vamos substituir o valor de I1 e o I2 na equação que nós vamos ter, que o I3 vai ser 8 menos 3, porque eu sei que o meu I3 vai ser igual, era assim, I1 é igual a I2 mais I3. E eu sei que I3 é igual ao I1 menos o I2. I3 vai ser igual a 8 menos 3. E o meu I3 vai ser igual a 5. E aí eu tenho que I1, I2 e I3. I1 vai ser igual a 8. I2 vai ser igual a 3. E 3 vai ser igual a 5 amperes. É o que eu quero encontrar. Esses aqui. Bacana? Ficou mais ou menos entendido o que a gente vai fazer? Sim. Sim? Pronto, então... Sim. Isso. Assim os valores vão ser 3 amperes, 8 amperes e 5 amperes. Respectivamente. Então, agora, a gente tem esse circuitozinho aí para a gente trabalhar. E o que acontece? Vocês vão fazer esse exercíciozinho. A gente vai para um intervalo de 10 minutos, enquanto vocês tentam resolver esse exercício aí. Eu tenho aqui... Professor. Oi. Boa noite. Boa noite. A primeira questão anterior, não sei se Sim. o senhor vai conseguir voltar ela para mim, que eu queria tirar Volto, sim. Seria essa? Seria essa daqui? Não, é a outra anterior a essa. A gente está voltando para o início da apresentação.
É essa daí, professor. Aquela parte que tem os cálculos. Ah, certo. Então, peraí, vamos lá. Essa daí mesmo. Essa daí. Isso. Ah, só não fez os cálculos dela? Aí. Não, porque, na verdade, eu fiz uma suposição, né? Porque ela não tem valores, Ah, né? tá, entendi. Ela é uma é algébrica. Eu fiz uma Eu sei que eu tenho suposição. um esquema aí, eu ia tirar um print aqui, mas não é possível mais, né? Do quê? O senhor fez uns cálculos aí eu ia tirar um print, mas eu acho que não é possível mais, não, né? Não, foi porque eu fiz esse daqui que você fala. É isso, é. Isso aí, é, pronto. Pronto. Pronto, professor, tranquilo. Beleza. Agora deixa eu lhe mostrar aqui. Vamos lá. Nesse aqui agora, deixa eu botar ela aqui. Peraí. Pronto. Aqui. Pronto. Essa daí. Vocês vão atribuir correntes. Primeiro ponto, encontrar os nós. Eu tenho esse nó aqui. Tenho esse nó aqui. Então, o que acontece? Eu vou atribuir o primeiro ponto que a gente tem que fazer. Atribuir os nós. Já estão aqui os nós. Agora eu vou atribuir as correntes que estão circulando por ele. E depois que eu atribuir as correntes que eu estou circulando por ele, eu vou fazer a lei dos nós e depois vou fazer a lei das malhas. Eu tenho duas malhas, tá aqui. Malha A, que é essa daqui, e malha B, que é essa daqui. Bacana? Tá entendido? Tranquilo? Senhores? Tranquilo, professor. Boa. Então vamos fazer o seguinte. São 8h10. Vamos dar um intervalozinho de 10 minutos, 15 minutos aí. Vocês aproveitam, vão tomar uma água e tudo, voltam, pegam na questão. Daqui a 5 minutos eu estou de volta, a gente começa a discutir. E em 10 minutos a gente começa a resolver a questão. Tá ok? Então, deixa eu vou botar aqui. Vou botar o meu microfone no mudo aqui. Eu vou me retirar por uns 5 minutos. Daqui a pouco eu estou de volta, eu já falo com vocês. Até daqui a pouco.
Senhores, estou por aqui. E aí, conseguiram resolver? Se engancharam? Como é que estão aí? Como é que vocês estão aí? Como é que está o andamento? Eu consegui fazer, só não sei se está certo. Certo. Quanto foi que deu a sua corrente? A minha corrente 1 deu 1,2. A corrente I2 deu 1,8. E a I3 deu 3. I3 está certo. Mas a I1 e a I2 deu uma diferençazinha pequena. Mas, assim, vamos lá. Porque eu coloquei valor aproximado, né? Sei. Correto, vamos lá. Vamos ver aqui. Então, o que acontece? Deixa eu ver quem é que está chegando agora. Vou trazer para cá. Vamos lá. O que acontece? A gente pode atribuir as correntes e o sentido do giro que a gente vai dar na malha a nossa arbitrariedade. A gente vai escolher do jeito que a gente quiser. Então, o que acontece? Vamos lá. Em primeiro lugar, cada ramo do circuito atribuímos aleatoriamente o sentido da corrente. Então, no ramo EFAB, temos a corrente I1, cadê ela aqui? Aqui. EFAB. Vamos lá. Que é a malha 1. Temos a corrente I1 no sentido horário. No ramo BE, corrente I2. Vamos fazer, deixa eu ver aqui, no sentido anti-horário e tal. Vamos avaliar ele aqui. Vamos botar ele para fazer, para ficar mais fácil. O que é que ele tem aqui? Deixa eu ver se ele consegue mostrar aqui. Aplicando-se a lei dos nós, das malhas e tal. Pronto. Vamos fazer daí. Nós vamos pegar a malha A. Primeiramente, nós vamos pegar a malha A. Pela malha A, a gente vai atribuir valores. Ou seja, valores não, atribuir o sentido, né? Tanto da corrente, quanto do giro que nós vamos dar na malha. Pela lei dos nós, que foi aqui, nós vimos que o I2 é igual ao I1 mais o I3. Porque ele considerou, deixa eu ver se ele pega aqui, a malha B. Pronto. Era isso aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar para cá para a gente poder riscar e ser mais claro. Pronto. Vamos lá. Tem uma malha A, tem uma malha B. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou a corrente 1, colocou nesse sentido. Aqui é corrente 1. Corrente 1. A corrente 2 colocou nesse sentido. Corrente 2. E a corrente 3 colocou nesse sentido. Corrente 3. Corrente 3 está aqui. Então, aqui, nesse nó, que é o nó B, chega corrente 1. Chega a corrente 1. E aqui chega a corrente I3. E sai a corrente 1. Então, o que é que ele fala aqui? A lei dos nós. Na lei dos nós, ele diz que a soma da corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. Então, quem é que entra? I1 mais I3, que dá igual à corrente que sai, que é I2. E quando a gente vai fazer o estudo pelo nó E, a gente vai encontrar justamente a corrente I2 entrando no nó, aqui I2, saindo I1, que é novamente, vai estar repetindo o que nós tínhamos falado no nó anterior. Então, nós vamos ter que I2 vai ser igual ao I1 mais o I3. A soma das correntes que entram, esse daqui ele vai estar saindo, né? O I3 vai estar nesse sentido, que é esse daqui que ele segue aqui, ó. Então, a soma das correntes que entram, que é o I2, vai ser igual ao I1 que está saindo e o I3 que está saindo também. Aí, agora, o que é que acontece? Eu vou guardar essa daqui, ó, porque ela já define quem é o meu I2. Vou deixar essa daqui guardada. Aí, agora, eu vou dar o giro da malha aqui.
dá nesse sentido aqui, na malha A, e aqui nesse sentido aqui, da malha B. Foi assim que você fez? Eu fiz desse mesmo jeito, professor, só que eu ainda não entendi por que eu fiz a corrente I3, sendo que Sim. ela ao contrário. Eu fiz ela para o Correto. contrário que o senhor fez. Tudo bem, tudo bem. O que Professor, acontece? Oi, sim, posso falar. eu só não entendi uma coisa. Por que a malha Sim. B também está no sentido anti-horário? Se o sentido de 3 é positivo. Como assim? Eu não entendi. Não, quem vai atribuir o giro sou eu que atribuo. Eu posso botar ela para o giro do jeito que eu quiser. Ah, entendi. É porque eu pensei que tivesse um sentido entre ambas Não, as malhas. você fala o giro, não é isso? Você fala o giro. É isso? Isso, professor. Isso, professor. Não, tanto o giro quanto a corrente, quem define o sentido sou eu. Por exemplo, eu digo eu, mas você vai definir o da sua. Né? A gente que está resolvendo é que vai definir o sentido. Por exemplo, quem era que estava falando antes aí? Quem era que estava falando antes? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, era o Carlos Gustavo. Pronto, Carlos. Ó, o que acontece? Eu vou apagar aqui agora e vou... Repare só, apaguei aqui, vou fazer... Oi, sim. Peraí, deixa eu só responder essa daqui do Carlos. Eu tinha botado ele nesse sentido aqui. Agora, eu vou botar ele para esse sentido aqui. Correto? O que é que vai acontecer? Vai mudar aqui. A lei dos nós, agora ela vai ser I1 vai ser igual ao I2 mais o I3. Correto? Sim. Pronto. Não vai, e aí eu vou começar, quer dizer, vai modificar a minha forma de resolver a questão, mas os resultados vão bater. Ah, então tá. Entendeu? Vai mudar a forma que eu vou resolver. O giro, as equações vão mudar, mas o resultado vai bater. Pronto. Quem era que estava falando agora ali? Professor, Oi. a gente não sempre arbitra a corrente saindo do negativo para o positivo. Você pode colocá-la no sentido que você quiser. Ó, pelo sentido convencional do circuito elétrico, a corrente ela sai do positivo para o negativo. Porém, foi identificado, no caso real, que a corrente circula do negativo para o positivo porque quem se move são os elétrons. E os elétrons é o sentido negativo, é o negativo. Isso. Então, quem se move é o negativo. Mas, para o sentido convencional, colocou-se que quem circula, a corrente circula pelo positivo. Mas aqui, no caso de uma resolução de uma questão dessa, você pode colocar a corrente circulando para qualquer direção e o giro que você vai fazer, você pode colocar ele para qualquer direção. O resultado vai bater. Certo. Tranquilo aí, pessoal? Podemos seguir? Sim. Então, aqui agora nós temos a malha 1 vai ser E, F, A, B. Aí a malha 2 vai ser E, D, C, B. Correto? São as duas. Então, nós temos duas malhas, 1 e 2. Então, vamos lá. Aí ele colocou, em primeiro lugar, em cada ramo do circuito, atribuímos aleatoriamente um sentido da corrente. Ok. No ramo EF a B, temos a corrente I1, foi como a gente fez, no sentido horário. No ramo BE, a corrente I2, de B para E. E no ramo EDCB, a corrente I3, no sentido anti-horário. Ok, isso foi atribuído, tá? Eu peguei e coloquei ele completo aqui no texto, que é para poder a gente ter uma forma de consulta posterior, porque a aula está sendo gravada, vai ser colocada no canal, e vocês vão poder estar assistindo ela o tempo todo. Então, esse daí vai estar um trabalho que vocês vão poder pausar o circuito, resolver, vão poder voltar, e assim sucessivamente. E aí vai ter um passo a passo que vocês podem acompanhar para resolver essa e qualquer outra questão. Vamos lá. Em segundo lugar, cada malha do circuito atribuímos um sentido, também aleatório. A gente atribuiu um sentido às correntes e agora um sentido às malhas, também aleatório.
Na malha alfa, que é ABEFA, ou seja, começou em A, tá aqui, começou em A, terminou em A, né? A malha se fecha, ela sai, dá o ciclo e volta. O ponto que ela termina, ela começa. Então, vamos lá. Na malha alfa, ABEFA, sentido anti-horário, e na malha beta, BCDEB, também sentido anti-horário. Tanto faz, isso vai ser aleatório. Então, as correntes I1 e I3 chegam no nó B e a corrente I2 sai dele. Então, I2 igual a I1 mais I3, que é a equação da lei dos nós que a gente tinha visto. Aplicando a lei das malhas para a malha alfa, a partir do ponto A, no sentido escolhido. Esquecemos a malha B. Então, está aqui, aqui a posição da corrente, I1 está aqui, arbitrado, I2 descendo, ok, e nós temos a malha no sentido anti-horário, aqui, alfa, aqui no sentido, esse aqui é o sentido horário, né? Sentido horário, alfa. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter, começando daqui, R2, esse daqui, ó. R2 e 1, a corrente que passa por aqui é a corrente I1. Então, R2 e 1, positivo, porque a corrente I1 está no mesmo sentido do giro da malha. Aí vem aqui, chegou aqui agora, aqui vai ser I2, que está percorrendo esse daqui. Então, vai ser, I2 também está no mesmo sentido, então positivo. R4 e 2, está aqui. Mais, aqui nós temos E2, que entra pelo positivo, aqui. Está na hora do giro, então positivo é 2. Aqui vem R5, chegou aqui embaixo. Aqui vai ser I2 ainda. I2, a corrente que passa por esse ramo é I2. Então, eu vou ter positivo, porque I2 está nesse sentido e o giro da malha também. Então, R5, I2, está aqui. Mais, ele vem para cá, chegou aqui agora. Aqui já é I1. Aqui já é I1. Então, eu vou ter, o giro está aqui. Nesse sentido, a corrente passa nesse sentido, também positivo. R3 e 1. Aí ele chega nesse outro daqui. Aqui é o I1 também. I1. Aqui. Então, vai ser R1 e 1. Aí entra aqui, agora em seguida, ó, entra pelo lado negativo. Então, na hora que ele gira, ele entra pelo lado negativo, ganha um sinal negativo. É 1. Fechou? Fechou. Porque quando eu termino de fazer esse daqui, que eu venho para o próximo, eu já trabalhei ele. Então, eu não tenho mais o que fazer, então, menos é 1 igual a 0. Essa é a equação 1. Aí, aplicando a lei das malhas, eu tenho essa equação. Aí, pela questão, eu tenho os valores de R1, tenho os valores de R2, tenho os valores de R3, tenho os valores de R4, R5, R6 e R7. Aí, agora, eu vou substituir os valores. Aí, eu vou ter R2, está aqui, 0,5. I1, 0,5, o valor de E2 vai ser 20, o valor 0,5 e tal. Foi substituindo os valores aí. Aplicando a lei das malhas para a malha B. Na malha B, agora a gente esquece a malha A. Então, nós vamos ter aqui, eu tenho essa fonte daqui, tenho 1, 2, 3, 4 resistores distribuídos nessa sequência. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ele começou por um valor negativo, ele entrou por aqui. R6 menos I3, cadê o R6? Está aqui, começou por aqui. Vamos lá. A corrente que circula é essa daqui, ó. Né? Circulou por aqui, por aqui, que é o meu I3. Então, aqui circulou I3. Então, R6 e 3 é negativo, porque o giro está no sentido horário e a corrente está no sentido anti-horário, sentidos opostos, valor negativo. R6 e 3, aí vem para cá agora, tocou aqui, na hora que ele está aqui, é o E3, positivo, porque ele entra pelo lado positivo, tá aqui, então ele entra aqui, positivo. E3, tá aqui, beleza. Menos,
Quando ele chegou aqui, por que menos? Porque o giro está no sentido horário e a corrente está no sentido anti-horário. Então, negativo. R7 e 3. Está aqui. Aí vem para esse daqui. Já fez esse daqui também, que aqui é o I3. Aí ele vem andando por aqui. Chegou aqui. Esse daqui agora. Nesse daqui agora, quem passa por aqui é essa corrente que desce aqui, que é a I2. I2. Aí vai ser R5 e 2. Vamos ver aqui, ele gira no sentido horário e a corrente no sentido anti-horário, então negativo, menos R5 e 2. Chegou aqui agora, nessa fonte, entra pelo lado negativo, então menos é 2, tá aqui. Chegou aqui agora, nesse R4, quem passa por ele é o I2. Nesse sentido, vai ser negativo também, pelo mesmo motivo. A corrente que desce está aqui nesse sentido e o giro está dado em sentido contrário. Então, menos 4 e 2. Terminou porque o outro já tratei, igual a 0. Aí, novamente, substituo os valores que eu tenho, vou encontrar esses valores aqui. Menos 3 e 3, mais 6, menos 1 e 3, menos 0,5 e 2, menos 20, menos 0,5 e 2. O que é que eu faço agora aqui? Identifico quem tem I3, aqui, I3 aqui. Quem tem I2, aqui, I2, I2 aqui também. Então, 0,5 mais 0,5 e 2, menos 1 e 2. Menos 1 e 3, e 3. Menos 20 mais 6. Deixa eu ver quem é que está aqui. Vamos lá. Menos 20. Quem é que está chegando agora? Vamos lá, vamos botar para dentro. Menos 20 mais 6, subtrai e conserva o sinal do maior. O sinal do maior é negativo, 20 menos 6, 14, igual a 0. Então, eu vou ter que menos I2, menos 4 e 3, o menos 14 passa para o segundo membro, então vai dar 14. Então, eu tenho essa outra equação aqui, para a gente guardar. Então, vamos para adiante. Então, agora eu vou ter... A primeira equação que eu encontrei foi essa, que é a lei dos nós, aqui, essa daqui. Aí, agora eu vou ter a segunda equação, que foi da malha A, que foi essa daqui que eu encontrei. E a segunda equação, que é da malha B, que é essa daqui que eu encontrei. Então, isolando o valor de I1 na segunda equação, aqui. Então, nós vamos ter que I1 vai ser igual, vamos lá, I1 vai ser igual, o I2 está positivo, passa negativo, menos I2, e o 2 que está multiplicando passa dividindo, menos I2 sobre 2, está aqui. Aí ele vem aqui, isolando agora o valor de I2 na segunda equação. Então, na terceira equação. Então, I2 vai ser igual, vamos botar aqui, menos I2 vai dar igual a 14. E esse daqui que está negativo passa positivo. Mais 4 e 3. Aí agora vai ser o seguinte. Agora eu vou multiplicar por menos 1. Aqui. Ele isolou I3. Isolando o valor de I2. Ok, ele isolou I3. Aqui não é I2 não, aqui é I3. Ó. Então vamos lá. Porque I2 a gente aqui multiplica por menos 1. Multiplica por menos 1, a gente vai ter que I2 vai ser igual a 14 menos 4 e 3. Se eu quiser I2. Mas como ele falou I3 ali, a I3 vai ser o seguinte. Eu vou ter aqui a equação I2 menos 4 e 3 igual a 14. Se eu estou querendo isolar I3, então eu vou botar menos 4 e 3 vai ser igual a 14 mais I2. Então, I3 vai ser igual... Vou botar menos. Menos I3 vai ser igual a 14 mais I2 dividido por 4. Multiplicando por menos 1 agora, então eu vou ter que I3
vai ser igual a menos 14 menos I2 dividido por 4. Então, eu vou ter, aqui agora, eu tenho os valores isolados para I1, tenho os valores isolados para I2 e tenho valores isolados para I3. Aqui, isolados para I3, voltar. Pronto. Então, dando continuação. Agora, ele fez o seguinte, ó, substituiu as expressões 4 e 5 na primeira expressão. O que foi que ele fez? Ele pegou o valor de I2, e pegou o valor de I3 e substituiu nessa equação aqui. Tá aqui. Então, I2, porque ele isolou, I2, né? I2 vai dar igual a menos I2 sobre 2 mais menos 14, tal, porque observa só que quando ele fez essa substituição, ele agora ficou só com uma variável, I2, I2, I2. I2 está presente aqui, I2 está presente aqui, I2 está presente aqui. Então, e agora efetua o mínimo múltiplo comum de 2 e 4, que vai dar igual a 4, né? Então, aí vai ficar 4, tá aqui embaixo, olha aqui. Menos 4, ele pegou esse daqui, ó, passou para o segundo membro e igualou a 0. E agora ele ficou com menos 4 e 2, menos 2 e 2, porque ele fez o mínimo múltiplo comum, que é 4, dividido por 1 dá 4, 4 vezes menos 1 dá menos 4, menos 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes I2 dá 2 e 2, 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 14 menos I2 deu menos 14, menos I2. Está aqui. Então, aqui esse 4 agora, ele está dividindo, passa multiplicando com esse 0, está aqui a multiplicação, qualquer número multiplicado por 0 é 0, está aqui, e ficou menos 4 e 2, menos 2 e 2, menos 14. Aí ele fez aqui, e tem menos e 2 aqui no final. Menos 4 e 2, menos 2, dá menos 6 e 2, menos 1, dá menos 7 e 2, que está aqui, menos 14. Então, menos 7 e 2 igual a 14, e 2 igual a 14 menos 7, e 2 igual a menos 2 amperes. Encontrei o valor de I2, vou substituir nas outras equações. Aí eu tinha na primeira equação, I1 é igual a menos, que era I2 sobre 2, encontrei substituindo que I1 é igual a 1 ampere. E o I3, eu tinha aqui também em função de I2, eu tenho o valor de I2, I3 vai dar igual a 14 menos 2, que vai ser I3 igual a menos 14 mais 2, que dá igual a menos 12, dividido por 4, 3 amperes. Então, eu encontrei o resultado de I3, encontrei o resultado de I1, e encontrei o resultado de I2. Agora, observa só o que eu estava falando, tá? Nós encontramos o valor de I2 negativo. Significa dizer que aqui na equação, quando foi atribuído o sinal, eu vou apagar aqui, que é para poder a gente conseguir enxergar. Quando foi atribuído aqui, foi atribuído o sentido como sendo I2 descendo. Está aqui, ó. I2 descendo. E, na verdade, I2 tinha que ser subindo. Por isso que ela apareceu com sinal negativo. Vamos lá para frente. Aqui. Então, o que acontece? Aí ele pede aqui, como o valor das correntes I2 e I3 foram negativos, isto significa dizer que seus verdadeiros sentidos são contrários. Então, I2 está para cima. Lembra que a gente tinha colocado o I3 nesse sentido? Foi um valor arbitrário que ele foi colocado, o I3 nesse sentido, que a gente botou aqui para encontrar. A gente colocou, era I1, era aqui o I2 e aqui o I3. Então, I1 era igual, I1 mais I3 era igual a I2. A gente fez assim, só que nós, na hora de resolvermos, que na verdade essa questão foi estava no livro resolvida, e a gente botou aqui para poder a gente estudar ela,
foi colocado no sentido errado, o I2 e o I3. Aí deu um sinal negativo, que isso significa dizer que nós tínhamos arbitrado o sentido errado. Porém, quando eu pergunto intensidade de corrente, eu quero saber do valor em módulo. Então, se o I2 era menos 2 amperes, que eu tinha calculado na questão, eu vou observar esse valor modular. Então, seria 2 amperes. A intensidade da corrente é 2 amperes. O sentido da corrente é no sentido que tem que ser corrigido, que é o I2 e o I3 que tem que ser corrigido. Tranquilo, pessoal? O que foi que vocês acharam? Como é que vocês estão enxergando aí? Foi tranquilo? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Show de bola, professor. Então, o que acontece? Como é que nós vamos fazer aqui agora? Deixa eu abrir aqui. Bom, nós vamos agora tentar resolver alguns exercícios. Como é que a gente vai fazer? Eu vou encerrar a gravação aqui. Encerrar aqui. Deixa eu parar a gravação. Beleza. Parei.